Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta segunda-feira, hoje dia 24 de agosto. Começamos com notícias internacionais, informações de agências internacionais. No Peru, 13 pessoas morreram pisoteadas e asfixiadas durante uma operação policial na capital Lima. Essa operação aconteceu neste último sábado, dia 22, em uma festa numa boate que contrariou as medidas restritivas no combate ao novo coronavírus e foi alvo dessa operação policial. As mortes ocorreram quando as pessoas tentavam sair do local. 3 dessas pessoas eram policiais que participavam dessa ação na capital peruana. E o dono da boate foi condenado pelas autoridades por violar as regras de combate ao novo coronavírus. O coronavírus tem novas ondas de infecções pelo mundo. Na Ásia e na Europa, países estão em alerta. Na última semana, na Espanha, a população foi às ruas protestar contra o uso obrigatório de máscaras no país, sendo que a Espanha é um dos países que mais tiveram casos na primeira onda de infecções na Europa. Agora, um outro assunto internacional: as eleições norte-americanas continuam gerando muita polêmica e muita disputa pela vaga de 46º presidente norte-americano. Na última semana, os democratas oficializaram a candidatura de Joe Biden para concorrer com o Donald Trump. O Trump, que é o 45º presidente norte-americano, está concorrendo mais uma vez. Trump tem 74 anos e Joe Biden 77. No meio político norte-americano, algumas figuras democratas resolveram prestar apoio ao Joe Biden e a sua vice, Kamala Harris. Os democratas veem em Donald Trump uma ameaça à democracia. Isso são palavras de Barack Obama, ex-presidente do país. Donald Trump tem alguns pontos a favor dele, como a confiança que ele retomou grande parte de alguns cidadãos norte-americanos, porém o seu jeito um pouco explosivo, gerou diversas confusões ao longo do seu governo, como por exemplo a política muito forte de restrição aos imigrantes, com a construção de um muro. Você até viu aqui no jornal, que esse muro ele foi destruído por um furacão que passou lá no Texas, com parte desse muro, foi destruído por esse furacão que passou entre o Texas e o México. E essa é uma das medidas mais polêmicas de Donald Trump, o combate à imigração ilegal, entre outros assuntos e polêmicas internacionais que Donald Trump se envolveu ao longo do seu mandato. A rede de televisão por assinatura CNN exibe o América Decide, que é um programa temático sobre as eleições norte-americanas. Esse programa vai ao ar às 11h30 da noite na CNN Brasil, que fala sobre as eleições por lá. Esse programa tem também sua versão semanal em podcast. Então, é um assunto que é de cunho norte-americano, mas que tem repercussão aí no mundo todo diante da importância dos Estados Unidos no cenário político e econômico mundial. O Brasil tem mais de 114 mil mortes por coronavírus. Aqui em Minas Gerais, o estado se aproxima de 5 mil mortes e 200 mil casos confirmados. Grande parte desses casos, estão chegando agora com maior aumento em algumas cidades do interior, como se tem percebido, e que a pandemia aqui chegou a um nível o platô, que é aquele nível elevado, mas que está demorando a passar por aqui. Minas Gerais está configurando, então, como um dos estados que está registrando os maiores índices de contaminação em todo o país. Um dos grandes erros desse combate ao coronavírus é o não distanciamento social. Festas clandestinas que estão sendo realizadas Brasil afora e as aglomerações que acabam prejudicando o combate ao coronavírus e aumentando o número de casos, principalmente nos estados onde a melhora já está considerável e nos estados onde os quadros estão piores, é melhor se intensificar e evitar situações.
Agora vamos falar sobre o início de semana, né? Sobre as temperaturas. O governador Valadares teve 2 dias atípicos com a onda de frio que chegou por aqui na sexta-feira. As temperaturas caíram consideravelmente. A temperatura máxima ficou até 20 graus aqui na cidade. Sábado, né? Choveu bastante aqui, uma chuva fraca, mas choveu bastante. Neste domingo o tempo ficou praticamente todo nublado, né? Durante esse início de semana, a tendência é que isso se repita, porém não com tanta intensidade quanto ao frio, né? Nessa onda de frio que tomou conta aí não só de Minas Gerais, mas também de grande parte do Brasil. Então as temperaturas agora começam a ter uma leve elevação, né? Mas continuam bem amenas durante esse início de semana, chegando às máximas, podendo chegar a 26 graus e 27 graus de hoje até quarta-feira. O Jornal Super News vai ficando por aqui, mas antes gostaria de ressaltar com você que o Jornal Super News também está no Instagram, onde a gente nunca para. Por lá você acompanha as notícias nacionais e também notícias aqui do cotidiano, aqui da região. Durante a semana você acompanha também as notícias do agronegócio com o nosso parceiro, o Jornal Agro. Qualidade de vida e exercício físico com o professor Maurício Almeida, que é especialista em educação física, formado na área, mestre em educação física e traz dicas de exercícios, de qualidade de vida para você lá no Instagram também. Temos as viagens de Thiago Lopes, que estão por lá, e outros digitais influencers e youtubers de viagem que trazem seu conteúdo, compartilham com o Jornal Super News. E a partir dessa semana tem uma grande novidade que você vai acompanhar lá. É o compartilhamento de dicas motivacionais para você com Atos Ribeiro ou Atos Fit, que também você já viu aqui em alguns vídeos do canal. Uma boa semana para você e a gente se vê na próxima edição.